Capítulo 10. A influência da sensualidade no namoro. O período de namoro é uma das fases mais críticas na vida de uma pessoa realmente comprometida com Deus. Um relacionamento sentimental estará sendo nutrido e, por conseguinte, o desejo sexual acaba sendo fortemente despertado. Ter o equilíbrio espiritual que esta situação demanda nunca é uma tarefa fácil. Uma vitória nesta fase pode refletir positivamente em todo o período do casamento, enquanto amargar certos níveis de derrota pode fazer germinar no futuro insegurança, ciúmes e desconfiança no relacionamento conjugal. Objetivamente, no namoro se estabelecem as bases espirituais para o casamento. No noivado, traça-se o novo plano de vida a dois, onde não apenas os privilégios serão considerados, mas o preço de viver a dois será devidamente calculado. E no casamento, dá-se a união dos corpos. Obedecer a esta sequência, atingindo uma realização satisfatória nestes três níveis, irá proporcionar um relacionamento estruturado e estável. Inverter esta sequência, como tem sido praxe na sociedade, acarretará uma variedade de problemas indesejáveis, que podem condenar o casamento, desde cedo, a muitos reveses. Sabemos que todo sucesso real parte de uma vitória na esfera espiritual, onde, pela fé e obediência, edificamos a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos deixa uma palavra de exortação. Pois está é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, Deus não nos chamou para a impureza, e, sim, em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e, sim, a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Este termo, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, também pode ser traduzido como, que cada um de vós saiba possuir a sua esposa. Esta palavra que traduzimos como esposa, no literal é vaso, que é a mesma palavra que Pedro usa quando cita a mulher como vaso mais frágil. Esta sabedoria exigida no namoro é caracterizada pelo domínio próprio, respeito e temor em relação àquele que nos dá o Espírito Santo, o qual é a provisão da vitória na sua expressão máxima. Aqui, temos em pauta o eixo espiritual para o relacionamento de namoro: santificação e honra. Paulo traça limites para que o processo de santificação não seja neutralizado. Ele revela, portanto, o objetivo prioritário do espírito de sensualidade, que é a imoralidade sexual. Quando é falado de abster-se da prostituição, que abrange todo o contexto de imoralidade, falta de castidade, fornicação, prostituição e vários outros tipos de comportamento sexual ilícito. Conceitos básicos. Para entendermos de forma mais prática os limites de Deus no relacionamento sexual, vamos expor a definição de alguns conceitos básicos. 1. Cobiça é o sentimento interior do homem, pelo qual, embora não consiga aquilo que deseja, nutre interiormente de forma exagerada. A cobiça é a expressão de falharmos em renunciar às coisas que estão se tornando ídolos nas nossas vidas. Esta tem sido a causa interior, apesar de muitas vezes não ser reconhecida, de muitas depressões nervosas e sentimentos crônicos de infelicidade, provenientes de desejos desenfreados e insatisfeitos. A cobiça fomenta ansiedades, tensões nervosas e pensamentos obstinados, que caracterizam um ambiente interno de derrota espiritual e estresse. 2. Lascívia. Concentrar em alguma coisa ou pessoa para despertar o desejo sexual próprio fora dos limites e padrões de Deus. É uma condição onde o desejo sexual assume uma posição dominante. Pensamentos viciosos e fantasias sexuais entram em ação, afogando a mente e escravizando a alma. É fundamental ressaltarmos que o principal órgão sexual é a mente. Precisamos investir na nossa santificação, principalmente na dimensão da nossa vida de pensamentos. Não permita que a sua mente se torne uma lata de lixo. 3. Defraudação. Despertar os desejos sexuais de outra pessoa, os quais não poderão ser satisfeitos corretamente.
É uma agressão moral ou provocação, onde os valores e sentimentos da outra pessoa são desrespeitados, manipulados, abusados ou seduzidos. É qualquer tentativa egoísta de ganhar mais por qualquer custo e por todos os meios, independentemente dos outros e dos seus direitos. Ir além e ultrapassar os limites, tirando o melhor que puder. Querer ter mais do que é devido. Fornicação. Relação sexual irresponsável, fora da aliança do casamento. Adolescentes e jovens são constantemente desafiados a fornicar para, de alguma maneira, conseguirem se autoafirmar perante os outros. Eles só esquecem, muitas vezes, de levar em conta o que pode vir a suceder depois de 9 meses. Adultério, infidelidade conjugal, prevaricação, quebra da aliança do casamento. Prostituição, comercializar o corpo, manipular bens, situações ou posições através da prática sexual. Bases para o namoro. 1. Santidade. Vestes de linho e atos de justiça. A santidade é a roupagem da nossa fé e obediência a Deus. São atitudes que demonstram a justiça do reino de Deus. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. A santidade no namoro é fruto do verdadeiro amor, que inclui o respeito, o domínio próprio e o compromisso, onde, sobretudo, estamos dispostos a obedecer ao ministério do Espírito Santo, nos deixando ser convencidos e guiados pela verdade. Com isto, não queremos gerar uma mentalidade puritanista ou perfeccionista. Aliás, é indispensável distinguirmos entre a santidade verdadeira e o perfeccionismo religioso. Ser santo significa, literalmente, ser separado para um único propósito. A essência da santificação reside também numa fé inabalável no sacrifício de Jesus, e não no nosso esforço humano, onde tentamos compensar nossos fracassos. Caracterizada pelo rigor exagerado no comportamento externo e no cerimonialismo. É o endeusamento de regras particulares, sustentado por insegurança e justiça própria. É, também, caracterizado pela supervalorização do irrisório, onde se acaba coando um mosquito e engolindo um camelo. O perfeccionismo leva à intolerância, transformando conceitos em preconceitos taxativos e inflexíveis, mais baseados num padrão externo de comportamento do que nas motivações íntimas do coração. Regras relativas se tornam leis absolutas, e com isto, as leis absolutas se tornam apenas uma sombra. Esta foi a síndrome dos fariseus. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. O legalismo não é santidade, é apenas um disfarce da santidade. As pessoas que se afirmam num padrão externo de santidade, na maioria das vezes, estão compensando fracassos morais internos e ocultos. Acabam se anulando espiritualmente. Sacrificando transparência e quebrantamento, tornam-se escravas da religiosidade. Quando falamos sobre a santidade no namoro, precisamos encarar as pessoas na sua totalidade, com as suas fraquezas, conflitos, sentimentos, crises, mas, acima de tudo, nutrindo a fé na verdade de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2. Sensualidade. Joia de ouro em focinho de porca. Quando se desfocaliza a santidade, se invoca a sensualidade. O desejo de lascívia é o padrão mundano que Paulo reprova. Este é o padrão daqueles que não conhecem a Deus, onde a mente e a vontade estão subjugadas por desejos desenfreados. Este provérbio retrata com precisão o significado de um namoro permeado pela sensualidade. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Percebe-se aqui a insensatez espiritual de se apartar do pudor, do recato e do respeito mútuo. Este texto prega abertamente acerca da inconveniência da sensualidade no relacionamento de namoro. Ninguém colocaria um bracelete de ouro no focinho de uma porca. Ou seja, não adianta tentar embelezar aquilo que é imundo e repugnante. Precisamos tomar uma decisão muito definida em relação à base na qual vamos construir nosso namoro e casamento. Sabemos que a sensualidade representa o caminho largo por onde o mundo nos induz. Percorrer este caminho pode ser o início de um futuro comprometido,
condenado às muitas dores e traumas irreversíveis ocasionados por um casamento frustrado. Isto tem sido um xeque-mate na felicidade de muitas pessoas. Defraudação na área de casais. Existem muitas maneiras sutis de sermos absorvidos na batalha espiritual, cooperando com o espírito de sensualidade. Vamos salientar, agora, os pontos práticos que comumente são negligenciados, mas que podem estar contribuindo decisivamente para dificultar, ou até mesmo, para destruir o plano de vida que Deus tem para um casal. 1. Fofoca. A fofoca nada mais é do que comentários excessivos, especulativos e indevidos sobre os relacionamentos alheios. Esta é uma área de tentação muito forte, principalmente para as mulheres. Quando se começa a fazer declarações de caráter negativo acerca de especulações ou assuntos, onde a privacidade das pessoas está em jogo, dificilmente não se terá péssimos resultados. Este tipo de comportamento promove uma propaganda depreciativa das pessoas em questão. Comentários assim sempre tendem à deturpação dos fatos reais, promovendo conclusões injustas, baseadas em detalhes mínimos. O saldo desta agressão indireta, por trás, acaba sendo um imenso déficit de ressentimentos e inimizades. Em Levíticos 19:16, a palavra de Deus nos adverte: não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. A fofoca é uma maneira discreta de se cometer um homicídio. Relacionamentos são destruídos, sentimentos são machucados, e muitas pessoas acabam se frustrando espiritualmente e abandonando a fé e a igreja. Podemos definir a fofoca como falar mais e mais do que só resulta em menos e menos. Aqui, podemos emoldurar a seguinte lei: muita fofoca, pouca oração. Quem fala muito da vida alheia, normalmente, está com problemas sérios na sua vida de oração. Quando de fato oramos por alguém, vamos alcançar o coração de Deus por essa pessoa. E, com certeza, saberemos poupá-la com a nossa língua. A fofoca, além de impedir a vida de oração, é também uma forma de liberar demônios, liberar morte, conturbando espiritualmente a situação e as pessoas. Com isso, todos perdem. Só o espírito de sensualidade se satisfaz no seu propósito. 2. Simular namoros. É muito comum encontrar pessoas que, uma das poucas coisas que fazem na igreja, é ficar adivinhando e conjecturando quem gosta de quem combina com quem saiu com quem começou a namorar ou terminou o namoro com quem, etc. Este tipo de pessoa sempre acaba sendo uma luva nas mãos do espírito de sensualidade. Se um relacionamento de namoro, que envolve pessoas submissas ao Senhor, teve origem no coração de Deus, ou está debaixo da sua bênção e aprovação, ele tem tudo para, de forma natural, fluir e acontecer no tempo certo. A nossa participação nesse processo particular deve ocorrer, apenas, se alguma das pessoas envolvidas tiver a iniciativa de nos procurar. Neste caso, devemos ouvir, aconselhar, orar com a pessoa, mas nunca nos rebaixarmos a manipular o namoro. Nem muito menos, ficar simulando encontros e situações. Essa simulação, que é também uma forma de forçar a barra, em muitos casos acaba sendo uma precipitação, que pode, até mesmo, abortar o relacionamento. Não tente dar uma mãozinha para Deus usando a sua habilidade de simular namoros. É muito perigoso se intrometer na vida sentimental de pessoas forçando as situações. Esta não é uma boa maneira de se iniciar o que, no futuro, deverá ser um lar. Além disso provocar muitos constrangimentos, a pessoa corre o risco de estar alimentando um sentimento que não está sendo, e que nem será correspondido. A pessoa em questão acaba sendo iludida e desiludida. Outra forma corriqueira e crítica de provocar namoros é através do uso abusivo do dom de profecia. É extremamente fácil manipular as pessoas, principalmente os novos na fé, usando misticamente o nome de Deus. Usar o nome de Deus em vão é coisa muito séria na Bíblia, apesar de não ser na nossa cultura. Toda profecia deve ser confirmada por mais de um profeta, bem como julgada, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Só deve haver manifestação do dom de profecia em coexistência com o dom de discernimento de espíritos. São dons complementares. É necessário provar os espíritos, principalmente de alguém que afirma ser profeta. Infelizmente,
Muitas falsas profecias que deveriam ser julgadas com discernimento têm sido uma ferramenta usada para alimentar o engano sentimental. Em 1 Coríntios 14:3, o apóstolo Paulo ensina que as finalidades da profecia se resumem em consolar, exortar e edificar, e de maneira alguma, defraudar sentimentalmente as pessoas, induzindo-as, devido a interesses próprios, a um relacionamento de namoro ou casamento. E, pior, é que muitos fazem questão de se colocar debaixo da influência de tais profecias, pois querem ouvir apenas aquilo que favoreça a sua paixão, como declarou Jeremias. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, e o que fareis no fim disto? Idolatrar os nossos sentimentos nos leva ao terrível engano de fazer, da nossa vontade, a voz de Deus. Precisamos estar muito apercebidos destas coisas, buscando a Deus com um coração puro e verdadeiro, estando prontos a ouvir não só o sim, bem como o espera, ou, até mesmo, o não do Espírito Santo. Caso contrário, ao invés de experimentarmos a vontade de Deus, vamos amargar a vontade de homens interesseiros e mal intencionados. 3. Temor humano. O temor humano é definido pelo comportamento de aprovarmos e incentivarmos algo que Deus desaprova, com medo de desagradar a pessoa e perder a sua apreciação. A Bíblia diz que esta é uma forma sutil de preparar uma armadilha. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor estará seguro. Normalmente, as armadilhas do inimigo são preparadas na área sentimental, onde o ser humano é mais influenciável e vulnerável. Estas armadilhas se tornam mais eficientes quando as pessoas tidas como conselheiros agem com temor humano. Às vezes, nos deparamos com os relacionamentos começando em bases falsas, afrontando princípios e conselhos da palavra de Deus. Estarmos desprovidos do temor humano é uma condição-chave para o Senhor nos usar com a palavra certa, no tempo certo, da maneira certa, livrando pessoas destes laços. Nunca devemos alimentar um relacionamento sobre o qual temos dúvidas sobre a vontade de Deus. Se não estamos aptos a aconselhar a pessoa ou o casal, devemos orientá-los aos líderes da igreja. É também comum vermos pessoas que dizem ter uma palavra de Deus para começar um namoro reprovado, principalmente em casos de julgo desigual. Como conselheiros, não devemos nos convencer apenas por isto. Julgar uma profecia não é apenas julgar a palavra, mas julgar o princípio. Se a pessoa tem a palavra de Deus, mas não tem o princípio de Deus, ela deve ser advertida. Não deixará de repreender o teu próximo, e, nele, não sofrerás pecado. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. 4. Maledicência. Uma das principais causas da maledicência é o ciúme. De certa forma, é bem comum no meio de solteiros pessoas estarem gostando de pessoas, se sentindo atraídas, e desenvolvendo determinada apreciação mutuamente. Mas, esses sentimentos podem se precipitar quando a pessoa de quem alguém estava gostando começa a gostar de outro, ou, até mesmo, a namorar outra pessoa. Sabemos que ter um sentimento por alguém não significa nenhum problema. Mas, ter um sentimento por uma pessoa já comprometida é um problema a ser resolvido. Se este sentimento não for devidamente dominado e renunciado, ele pode se tornar profundamente doentio e obstinado, transformando-se em ciúme. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante o ciúme? Lembro-me de uma situação onde uma moça continuava a orar pelo seu prometido, mesmo depois dele já ter se casado com outra pessoa. Esta obstinação doentia expressa o controle que o espírito de sensualidade pode chegar a exercer, através do orgulho de uma pessoa. Quanto mais este sentimento for nutrido, maior e mais dolorosa será a ferida. Uma das maneiras de descarregar a dor provocada pelo ciúme é através da maledicência. A maledicência, como reação ao ciúme, expressa a voz do espírito de sensualidade. 5. Coerção sentimental. Coerção sentimental significa arrancar informações sentimentais de uma pessoa através de perguntas constrangedoras, muitas vezes, no momento errado, no lugar errado, perto de pessoas erradas. A pessoa é surpreendida, tendo a sua privacidade sentimental saqueada.
Essas perguntas, que invadem assuntos e sentimentos particulares, são uma maneira manipulativa de induzir a pessoa a expor algo que ela não tinha liberdade de fazê-lo. A pessoa é obrigada a violentar a própria vontade de expressão, gerando um constrangimento esmagador, ou se submetendo a uma plataforma de humilhação e vergonha que, se não for superada com maturidade, pode gerar bloqueios e profundas feridas sentimentais. Vemos Jonadab, sagazmente, arrancando uma informação sentimental dos lábios de Amnon. Numa atitude de lisonja, ele propõe um plano diabólico de relacionamento para que ele conquistasse Tamar. Depois de ser manipulado a expor o seu sentimento, Amnon estava constrangido a obedecer ao terrível conselho de Jonadab, que resultou num incesto. Obviamente, qualquer pessoa se sentirá defraudada ao ser forçada a falar algo que não queria falar. Esse tipo de opressão reflete uma forte influência do espírito de sensualidade. Jamais devemos forçar a porta do coração de alguém para arrancar uma informação sentimental particular, principalmente se a pessoa não deu tal liberdade. Se você acha necessário aconselhar alguém nesta área sentimental, ponha-se primeiro à porta, como o Senhor Jesus fez com a igreja de Laodiceia. Se a pessoa não ouvir a sua voz, não ouse entrar. Porém, se a própria pessoa teve confiança de se abrir, podemos ter a liberdade de contribuir com esta pessoa, empaticamente, através do aconselhamento. 6. Correção incorreta. Tanto deixar de corrigir, como também usar doses de agressão direta ou indireta na correção, principalmente na correção de um casal, são extremos que trazem muitos prejuízos. Precisamos, antes de tudo, corrigir a nossa maneira de corrigir, antes de corrigir alguém. A correção agressiva e intransigente, quase sempre, proporciona um efeito contrário ao que se pretendia. O como falar é tão importante quanto o que falar. A correção não pode ser resumida apenas pelo zelo. Antes, deve ser equilibrada pela compaixão e pela sabedoria. Caso contrário, a correção se transforma numa manifestação da indignação e da ira humana. Isso, espiritualmente, significa dar lugar ao diabo para imprimir profundas feridas. A correção também não deve ser confundida com a condenação. A condenação destrói a esperança e desencaminha qualquer solução. A correção que restaura é precedida pelo espírito de perdão, e não de condenação. Um dos momentos mais críticos do relacionamento é a repreensão. É um momento doloroso, difícil e constrangedor. Muitas vezes, tem-se que lidar com a melindrosidade, o embrutecimento e o pecado da pessoa. Temos em pauta um clima intenso de batalha espiritual. Uma das artimanhas do espírito de sensualidade é influenciar as pessoas a serem resistentes à repreensão. O seu objetivo é usar a repreensão para ferir. É necessário estarmos muito sensíveis a Deus e às reais necessidades das pessoas em questão, nutrindo um coração compassivo, perdoador e atento à revelação do Espírito Santo. O segredo para destruir o encantamento da sensualidade na vida de um casal é trazer às pessoas um entendimento adequado das verdades adequadas de Deus, através de uma sábia correção, que é feita no tempo certo, com a motivação certa e do modo certo. Princípios espirituais para o namoro. Depois da conversão a Cristo, não existe uma decisão mais importante a ser tomada do que o casamento. Devemos admitir que o casamento é uma faca de dois gumes, ou seja, pode vir a ser uma grande bênção, mas também pode desestruturar pessoas pelo resto de suas vidas. O que vai decidir isto é a nossa diligência em nos submetermos aos princípios e limites estabelecidos sabiamente por Deus. Vamos mencionar alguns passos que nos ajudam a estabelecer, desde o namoro, bases firmes para a vida conjugal. 1. Entregar o direito de casar. Estabelecemos isto mais na dimensão de um conselho. Abrir mão do direito de casar não quer dizer deixar de casar. A princípio pode parecer algo muito radical para se fazer, mas, de fato, a renúncia, apesar de ser um caminho estreito, é também o caminho mais curto e suave para se atingir um objetivo. Descansar sentimentalmente, mantendo-nos distantes de ansiedade e precipitação, ou seja, entrar no descanso de Deus, é um autêntico atestado de aprovação espiritual. A renúncia gera estas proporções de descanso e aprovação. Toda a área de nossas vidas que não rendemos a Deus constitui uma brecha para que o inimigo,
de uma maneira ou de outra, tire proveito sobre nós, enganando, roubando ou, até mesmo, nos destruindo. Esta é uma das causas de presenciarmos tantos relacionamentos confusos, onde as pessoas se encontram deprimidas e insatisfeitas sentimentalmente. Um dos mais importantes caminhos que Deus estabeleceu para aplanar as nossas vidas e nos conduzir ao que queremos é o direito de renúncia. Quando perdemos os nossos direitos para Deus, os direitos de Deus passam a ser os nossos. Quando damos a Deus tudo o que Ele pede, recebemos tudo o que Ele promete. Esta é a lei da conquista: subjugar os nossos direitos e desejos à vontade de Deus, confiando no seu caráter. Isto significa que Deus respeita e abençoa, de fato, o nosso direito de escolher um cônjuge, desde que esta escolha não se baseie num relacionamento em julgo desigual. Deus só encaminhará sobrenaturalmente a pessoa mais certa para nós se, realmente, dermos a Ele esta liberdade, através da atitude de abrir mão da pessoa que nós mesmos idealizamos. Esta é uma área de maior dificuldade para os homens. A nossa maior tendência é idealizar alguém que, na verdade, se encaixa muito mais com o modelo de aparência exigido pelo padrão secular, do que com as nossas reais necessidades como pessoa. Sonhamos com uma Miss ou com o príncipe encantado. Isso, muitas vezes, pode acabar nos levando à decepção. Salomão, na sua sabedoria, disse: Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas, a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Do Senhor vem a mulher prudente. O que acha uma boa esposa acha uma boa coisa e alcançou a benevolência do Senhor. A mulher sábia, que estrutura e edifica o seu lar, uma boa esposa, a mulher prudente que vem do Senhor é uma expressão da benevolência dele, que alcançamos, principalmente, quando abrimos mão do nosso preferencialismo. Não devemos, em hipótese alguma, assumir um relacionamento de namoro com alguém que seja incrédulo ou infiel. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Através do jugo desigual se invoca a injustiça, as trevas, o senhorio de demônios e a infidelidade. Este comprometimento polui as nossas vidas, imprimindo uma contaminação e uma imundícia na profundidade do nosso próprio espírito. A palavra com a qual o próprio Deus descreve este tipo de jugo, sociedade, comunhão, concórdia, ou tomar parte, é abominação. Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Quando alguém se compromete e casa em jugo desigual, está cometendo uma deslealdade contra Deus, e admitindo como sogro espiritual o próprio diabo. Ou seja, quando Malaquias fala: se casou com a filha de Deus estranho, quem seria espiritualmente o sogro desta pessoa? Certamente seria este Deus estranho. Por isto, o espírito de sensualidade é tão insistente quanto ao jugo desigual, pois é uma estratégia fatal de ligar uma família a ele através do casamento, em cima de um juramento, até que a morte nos separe. É lógico que, quando se casa com a filha de alguém, e este alguém, agora sogro, parente, vem visitá-lo, você está constrangido a recebê-lo. Um casamento em jugo desigual invoca a visita espiritual deste sogro, e a partir daí é que tantos problemas inesperados e desentendimentos começam a solapar o relacionamento, trazendo infelicidade e destruição. É desta forma que muitos, literalmente, passam a comer o pão que o sogro amassou. Por isto, Salomão exorta: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Vamos considerar dois tipos de jugo desigual no namoro, que seriam os mais sutis. Item mundano bonzinho com o crente fraco. Neste caso, pelo menos aparentemente, estes dois tipos de pessoas estão muito próximos da linha que divide o salvo e o perdido.
O mundano bonzinho é aquela pessoa de boa família, que não tem muitos vícios, trabalhador etc., mas que ainda não nasceu de novo. Ele pode, até mesmo, estar muito mais longe disto do que se supõe. O crente fraco, por sua vez, é aquela pessoa que está em declínio espiritual, negociando princípios de Deus, e, devido ao envolvimento sentimental com o incrédulo, mundano bonzinho, abusa com a desculpa, vou trazê-lo para Jesus. Mas, enquanto pensa assim, está cego para enxergar que já perdeu a batalha e se encontra em grande perigo espiritual, de modo que a sua própria salvação pode estar em jogo. Infelizmente, muitos têm se casado sob este sofisma, e, pelo resto da vida, passam a colher os amargos frutos da sua desobediência. Quase sempre, essa outra pessoa, que se esperava que convertesse ao Evangelho, rebela-se ainda mais, levando o casamento e a família à infelicidade. Em outros casos, interessantemente, o mundano bonzinho se converte e o crente fraco se desvia, o que, de certa forma, faz cumprir a maldição do jugo desigual proferida por Malaquias. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Em raríssimos casos, o casal vem a permanecer firme na fé. Certamente, não vale a pena correr este risco, pois, sempre ficam algumas sequelas que perturbam o lar. Crente verdadeiro com o falso irmão. Mas, agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Não podemos deixar os nossos sentimentos falarem mais alto do que o discernimento espiritual. Não se iluda pensando que todo mundo que frequenta uma igreja é um crente sincero. Precisamos abrir bem os nossos olhos para não sermos enganados numa coisa tão séria quanto o casamento. Alguém já disse: antes de se casar abra bem os seus olhos, porque, depois de se casar, terá que fechá-los para muitas situações. 4. Não namorar imediatamente após um relacionamento frustrado. Quando uma pessoa termina um namoro, geralmente traz consigo um certo desequilíbrio espiritual e sentimental devido aos eventuais conflitos enfrentados. Muitos querem curar as feridas de um namoro frustrado através de outro namoro. Mas, na verdade, quanto mais você é motivado a alimentar as suas carências usando novos relacionamentos para isso, mais severas serão as derrotas. É indispensável, portanto, que a pessoa se restabeleça pela comunhão com Deus, onde o tempo é um fator muito importante neste processo de cura. É necessário voltar a descansar nesta área. Se a pessoa parte imediatamente para outro relacionamento, dificilmente não estará tomando uma resolução precipitada, podendo estar sendo induzida, pelo espírito de sensualidade, a dar mais um passo em falso, o que só irá agravar as suas feridas, e apertar as algemas e as cadeias sentimentais impostas pelo inimigo. 5. Dar uma trégua sentimental para crescer espiritualmente. Creio que este é um excelente conselho para novos convertidos. Só assumir um relacionamento de namoro depois de assumir uma boa maturidade espiritual. Esta é, também, uma maneira prática de priorizar a coisa mais importante da vida de um ser humano: a nossa comunhão com Deus. Com isto, permitimos que Ele mesmo reorganize toda a nossa vida, principalmente no aspecto sentimental. É assustador como, hoje em dia, as pessoas trazem do mundo pesadas cargas de imoralidade e muitas feridas sentimentais. Nesta era de permissividade, infelizmente, a maioria das pessoas chega à igreja desestruturada sentimentalmente. Este posicionamento tem, também, uma ligação forte com a batalha espiritual que um novo convertido enfrenta. Sabemos que a fúria do inimigo é direcionada contra uma pessoa que foi recentemente arrancada do seu império. E, pelo fato de um recém-convertido não ter os seus sentidos espirituais bem exercitados na palavra de Deus, o principal alvo de ataque do diabo, quase sempre, é na área sentimental. É fácil constatar, estatisticamente, a quantidade de pessoas com menos de 3 anos de conversão que têm se desviado do Evangelho, devido a problemas relacionados com sentimentos e namoros. Estes problemas acabaram por furtar as prioridades espirituais da pessoa, abafando o desejo de consagração concedido pelo Espírito Santo. Seria tremendamente sadio se cada novo convertido adquirisse, antes de partir para um namoro, uma boa base espiritual,
disciplinando-se a manter uma vida devocional diária. Não estou lhe dando um remédio que não tomei. Os 4 anos de trégua sentimental que dei após a minha conversão foram decisivos para o plano conjugal e familiar que tenho desfrutado. 6. Saber lidar com o sentimento. O que fazer quando somos sobressaltados por um sentimento? Como nos portar espiritualmente? Paulo nos instrui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, repetimos que não há nada de errado ou pecaminoso em se ter um sentimento por alguém. O sentimento é uma faculdade inerente ao ser humano, a qual o próprio Deus, obviamente, nos concedeu e respeita. O importante é sabermos que um sentimento pode alterar totalmente o curso de nossas vidas. Poderíamos dizer que Deus tem um propósito para cada um de nós, e muitos planos ou alternativas para atingir esse propósito. Como a tendência de um sentimento levado a sério envolve uma possibilidade de casamento, é muito importante estarmos atentos em relação a ele, discernindo, criteriosamente, se existe um aval do Espírito Santo. Do mesmo modo, devemos estar cientes dos novos rumos que aquele sentimento pode causar no nosso futuro. Precisamos aprender a fazer escolhas espiritualmente inteligentes mediante a influência de um sentimento, e nunca permitir que sejamos imediatamente vencidos, agindo inconsequentemente. É também muito importante mencionar que basicamente um sentimento pode ter 3 procedências. Ele pode surgir do nosso próprio coração, pode vir de Deus pelo fato de nos abrirmos para os seus planos, e também pode vir do espírito de sensualidade, devido à legalidade cedidas a esta entidade. Paulo nos dá uma receita prática para alinharmos nossa vida sentimental com a vontade de Deus. Mais uma vez, a palavra de ordem é sacrifício, ou seja, renúncia. Devemos nos submeter a um culto racional, apresentando o sentimento como parte integrante do corpo, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qualquer sentimento, o qual não estivermos prontos a renunciar em virtude de uma convicção dada pelo Espírito Santo, é uma brecha para o espírito de sensualidade atuar. Nossos sentimentos representam, muitas vezes, fortes influências espirituais que precisam ser dominadas. Só assim podemos, de fato, andar no Espírito. Ou sacrificamos os nossos sentimentos, ou os idolatramos. Sacrificar o sentimento não significa anular o sentimento. Muito pelo contrário, esta é a maneira pela qual tornamos a nossa vida sentimental saudável e abençoada. Isto proporciona a qualidade de caráter e a revelação clara da direção de Deus de que necessitamos. Quando submetemos determinado sentimento ao fogo do sacrifício, por mais que isto seja inicialmente doloroso, vamos, por fim, mais do que conhecer mentalmente. Vamos, efetivamente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vale a pena. Se aquele sentimento era um laço do nosso coração ou do inimigo, seremos libertos, ou seja, aquilo que é palha será queimado. Se aquele sentimento tem a aprovação do Espírito Santo, aquilo que é ouro será ainda mais purificado pelo santo fogo do sacrifício. 7. Namorar com o firme propósito de casar. Isto, naturalmente, é uma consequência do item anterior. É importante ressaltar que Deus não brinca com os sentimentos de ninguém, e nem nós devemos fazê-lo. As consequências disto, ainda que muitas vezes sejam abstratas, podem ser muito mais sérias do que imaginamos. As nossas motivações para entrar num relacionamento de namoro são muito relevantes. As motivações erradas sempre induzem a princípios errados. Princípios errados geram morte. Sendo o mundo espiritual um campo extremamente fértil, ou seja, o que se planta se colhe, precisamos estar apercebidos de como temos semeado na área sentimental em relação aos nossos próprios sentimentos, como, também, em relação aos sentimentos de outros. Qualquer outra intenção no namoro que não seja um compromisso real com a pessoa, sempre produz amargas consequências. Principalmente para nós mesmos. Nosso Pai Celestial, de forma alguma, fica unindo pessoas para saber se vai dar certo ou não.
como um cientista num laboratório, que mistura substâncias desconhecidas para saber qual será a reação. Se aquilo vai explodir ou vai combinar. Deus tem princípios e propósitos definidos. Nós devemos nos encaixar com firmeza de coração neles. Estou certo de que Deus é capaz de compreender quando um relacionamento de namoro realmente não dá certo. Mas é indispensável uma motivação certa. A partir do momento em que conhecemos objetivamente a vontade de Deus, precisamos nos empenhar a pagar o preço de permanecermos nela, estando abertos para sofrer as devidas e necessárias transformações que irão nos ajustar naquele relacionamento. O fruto disto é a maturidade e o genuíno amor. 8. Ter a bênção dos pais e líderes. É muito sábio estar sujeito ao conselho de pessoas experimentadas. Geralmente, as autoridades estabelecidas por Deus são portadoras da sua voz. Quando um relacionamento está contrariando o parecer de alguma autoridade, algo pode estar errado. Este é um forte indício de algum tipo de perigo espiritual. Vale a pena dar uma parada, ponderar o conselho, dominar a voz estridente dos nossos sentimentos e ouvir a Deus, até mesmo o seu não. Namorar com a autorização dos pais e líderes espirituais, também, um ponto de prova para os nossos sentimentos. Submetendo-nos a este tipo de aprovação, estaremos construindo um relacionamento seguro e protegido espiritualmente. Esta é uma maneira poderosa de tomarmos posse da herança que nos cabe como filhos. 9. Manter uma boa comunhão espiritual no namoro. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Quando um casal não toma passos práticos de investir na comunhão espiritual, mais cedo ou mais tarde, eles vão sendo embalados, como um caminhão sem freios numa descida, a toda sorte de defraudação e lascívia. O resultado será um desastre. Isto acaba gerando uma inversão no propósito de Deus. 0 Namoro vira o período que se resume apenas no contato físico, até mesmo sexual. Como consequência, o noivado torna-se um período traumatizante, onde o casal se vê pressionado a apressar o casamento, muitas vezes, em virtude de uma gravidez indesejada. No casamento eles vão tentar, em meio a muitas dificuldades e dores, consertar toda a situação. Isto normalmente exigirá um alto preço de posicionamento, obediência e perseverança, diante de uma realidade espiritual que, muitas vezes, se encontra sobrecarregada de opressões. Mas, o mais importante, é que todo esse processo de derrota e saqueamento espiritual pode ser evitado. Salomão, na sua larga experiência sentimental, aponta que o caminho para afastarmos o desgosto do nosso coração, evitarmos os dias maus e os anos de tristeza, é temer as consequências dos nossos atos, remover da nossa carne o mal, considerar a transitoriedade da juventude, e, acima de tudo, nunca esquecermos a Deus, ou seja, lembrarmos-nos do nosso Criador. Principalmente na nossa juventude. Através da comunhão espiritual no namoro, em oração e no compartilhamento da palavra, pode-se manter a paz e a confiança, ao nível de uma boa consciência para com Deus. Isto é o que vivifica e fortalece os laços do relacionamento. Esta base espiritual sólida no namoro, autenticada por uma consciência tranquila diante de Deus e dos homens, é a expressão profética de um lar firme e estruturado. A casa dos retos florescerá. Provérbios 14:11.